para quem ainda... Desculpa, pessoas. Para quem ainda não teve contato com esse conceito, que é o do racismo estrutural, certo? A primeira coisa que eu tenho para perguntar a vocês é: vocês já ouviram falar do Padlet? Alguém aqui? Padlet não. Não, né? Cliquem nesse link que eu mandei para o chat de vocês. Ok. Vai abrir isso aqui, ó, que eu compartilhei. Estão vendo? Conseguiram abrir? O meu abriu. Abriu? Uhum. Pessoas, não deixem o professor de vocês de touca, por favor. Digam que sim, que conseguiram. Por favor. Bom, obrigado, Suzana. Obrigado, Miguel. Vocês são tops. Falar igual o Playboy. Topzera. O que eu quero que vocês façam, certo? Eu chamei esse Padlet de mural das percepções, certo? As percepções são aquilo que a gente vai sentindo a priori quando pensa rápido sobre alguma coisa, né? Quando a gente não pensa de maneira mais profunda, a gente não entende geralmente, a gente percebe as coisas, a gente aprende as coisas. E como a gente aqui não tem tanto tempo para debater e refletir a fundo determinadas coisas, o que é que eu construí nesse mural das percepções? Eu quero que vocês pensem, certo? A nível de Brasil, se vocês sentirem necessidade, aumentem o espaço geográfico, pensem a nível de globo, certo? E eu quero que vocês lembrem, ou tentem lembrar, e caso consigam lembrar, escrevam, citem nomes dos negros, certo? Que estão ocupando cargos políticos no Brasil e no mundo, que estão ocupando cargos no Poder Judiciário, certo? No Brasil e no mundo, que estão ocupando cargos de prestígio social, né? Empresários, artistas, jogadores, essa galera que a gente sabe que dentro da sociedade de hoje possui um status social elevado, beleza? Eu quero que vocês tentem lembrar e pensem, ponham também desses cargos na cidade de vocês, tá bom? Prefeito, desembargador, juiz, o que quer que seja, certo? Da cidade a gente tem vereador. Ponham, vão botando. É para pôr no... tá. É para pôr. Tá vendo que tem a setinha de mais? Você clica mais e já pode escrever. E vai aparecer para todo mundo, certo? E vai aparecer como anônimo, caso você não queira escrever seu nome. Mas certo? é tipo a nível Brasil, nível... A minha preferência é nível Brasil, certo? Porque a gente vai falar sobre racismo estrutural no Brasil, tá bom? Ok. No final, eu quero que vocês escrevam o que vocês estão sentindo a partir disso. A percepção das respostas de vocês sobre se o que vocês viram é ruim, o que vocês pensaram não é positivo, por que não é, e aí eu quero que vocês escrevam no final essa percepção de vocês após as respostas, tá certo? Vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso. São 9h09, de 9h14 a gente volta, tá bom? Metam bronca. Isso, Miguel, é para botar o nome, é para dizer qual cargo que elas ocupam, é para você botar a sua impressão também. Poxa, tem poucos no final. Aqui tem muitos, aqui é diferente, entendeu?
professor Miguel perguntou se é para colocar o nome das pessoas. Eu respondi. E é para botar além do nome se você tiver alguma impressão de tipo assim, tem, mas é pouco. Existem tantos vereadores e só tem um, entendeu? E assim vai. Quem chegou agora foi Giovana, foi? Giovana, não sei se você tem acesso ao chat ou só agora que você entrou. Tem um link aí, certo? Do Padlet. Você vai abrir e existem 5 colunas para você preencher, certo? Eu quero que você ponha o nome de políticos, de juízes e de pessoas negras, certo? Que ocupam esses cargos a nível de Brasil e também a nível da sua cidade. E depois eu quero que você diga a sua impressão disso. Se é bom ou ruim, se tem pouco, se tem muito, e você, por que você acha que tem pouco ou por que você acha que tem muito, tá? E é a nível de Brasil, certo? Não é a nível só da cidade de vocês, não. Da cidade de vocês é na penúltima coluna, tá certo? Acho que eu preciso fazer a barba. Meu Deus. Estou vendo ao vivaço ser preenchido. Gente, eu não, talvez seja a minha internet. Eu não sei se é a minha internet, mas eu só vi até agora uma pessoa preenchendo, hein? O que é que está acontecendo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma curiosidade? Alguém não entendeu o que é para fazer e está precisando de ajuda? Porque se tiver, estamos aqui, certo? Estamos aqui. E aí? Vou compartilhar a tela com vocês. Isso, Miguel. Pode ser empresário, ator, artista, jogadores, esportistas de um modo geral, certo? São 9h14, eu vou dar mais 3 minutos. E ainda está faltando vocês preencherem a última coluna, hein? Porque é o seguinte, se vocês não viram ou não lembram
nenhum cargo político, nenhum cargo judiciário, num país que tem 54% da população negra, algo de errado não está certo, né? Algo de errado não está certo. Então, aí eu quero que vocês escrevam a percepção de vocês também, pessoal. Certo? Existem 11 pessoas participando, existem 4 postagens. Onde é que vocês estão? Vocês estão dormindo? Vocês deixaram o celular no mudo e esqueceram do professor de vocês que está aqui solitário, sozinho na Finlândia, precisando do carinho e da participação de vocês? Eu acabei de chegar agora. Jonathan? Desculpa, Jonathan. Eu não vi, ó. Mandei o link para o chat, certo? Entra nesse Padlet e aí existem 5 colunas para você preencher. O que é que eu quero que você preencha? Quero que você ponha, caso você... Desculpem. Caso vocês conheçam políticos, membros do judiciário, artistas, esportistas, etc., negros, certo? A nível de Brasil e também na penúltima coluna, na sua cidade, certo? E depois disso eu quero que você diga qual é a percepção que você tem a partir das respostas que você botou. Se tem pouco, se não tem, se você acha isso certo, se não acha, qual é a causa para isso, tá bom? Olha o que eu acabei de ver no Instagram. Estão vendo a notícia? Para vocês verem que nem o dia da consciência eles respeitam. Já, né, pessoal? Racismo não tem dia, não tem hora, professor. Basta uma Ixi. pessoa ignorante. E racista. Todo mundo aqui conhece Djonga, não conhece? Todo mundo aqui já ouviu falar de Djonga, Sim, né? sim. Inclusive até falei sobre ele aí. Alguém não conhece Djonga? Aqui, pessoal. Alguém não conhece Djonga aqui? Alguém aqui ainda não ouviu falar em Djonga? Esse Djonga não. Quem é que falou? Desculpa. Jonathan? Isso.
Jonathan, Djonga, ele é um rapper, certo? Mineiro, de Belo Horizonte, certo? Ele está com 24 anos agora. E ele veio de uma das favelas mais tensas e perigosas lá de BH. E ele, terça-feira, desculpa, ele foi entrevistado no programa do Bial, certo? E Djonga, ele ficou famoso, pessoal, com uma música chamada Olho de Tigre, na qual o refrão, no caso, Jonathan não conhece, né? Onde o refrão fala fogo nos racistas, certo? E Pedro Bial fez uma pergunta exatamente sobre esse trecho, sobre essa parte específica da pergunta. Ou, desculpa, sobre essa parte específica da música dele, certo? E eu quero que vocês peguem a visão da resposta do Djonga. Talvez, Jonathan, você se interesse, né? Se caso você curta, porque a gente sabe que nem todo mundo que gosta desse tipo de som, a conhecer mais, né? Eu vou dar o play, se o som não estiver saindo, avisem, certo? Por favor. Elas, sacou? Isso aí. Acho que é Isso por aí. isso. Um grito seu, diverso, mas que tem uma pegada de palavra de ordem, foi fogo nos racistas. O som saiu? Ah, meu Deus, eu achei que o som tivesse... O som tá de boa, professor. Ah, como eu sou burro. Desculpem, gente. Tô voltando. Quando você... explicação, porque o grito passa a ser um recurso, né, cara? Assim, você exatamente. usa... Eu acho que esse... Por que as pessoas gostam tanto quando alguém vem cantando, gritando? Porque esse grito que a gente grita é o que tá engasgado nelas. Sacou? Isso aí. Acho que é Isso por aí. isso. Um grito seu, diverso, mas que tem uma pegada de palavra de ordem, foi fogo nos racistas. Quando você grita fogo nos racistas, onde termina a poesia e começa o que podem chamar de apologia da violência? Eu não sei. Se eu falar que eu sei, sabe? É aquilo, eu não sei onde começa o John, onde termina o Gustavo. Como é que eu vou saber onde que é poesia, onde que é verdade que eu tô falando? Porque o cara falar que não tem raiva, que tem hora que não quer fazer, quer revidar uma violência que ele tá sentindo, é mentira. Todo mundo sente isso, sacou? E você bota pra fora, às vezes no ato, às vezes em palavras. Isso é fato. Quando eu disse aquilo ali, eu tava dizendo aquilo ali. É simples. Quando eu falo fogo nos racistas, eu estou dizendo fogo nos racistas. É muito difícil eu controlar as reações e saber até onde o que eu estava falando era uma coisa do grito artístico ou do grito real, sacou? É uma coisa muito louca. E eu não posso, eu seria hipócrita se eu falasse o contrário. Num mundo onde os caras colocaram fogo na gente no passado, tá ligado? É muito triste saber que só deu falar isso numa música, né? Supor de alguma forma isso, sacou? Porque eu nunca botei fogo em ninguém, tá ligado? Num mundo onde os caras vão lá na favela e mete bala na cabeça de criança de 14, de 13 anos que não fez nada, ou até mais novo, sacou? Né? Nesse mundo, é estranho as pessoas se incomodarem às vezes com outras coisas que perto disso tudo são coisas muito pequenas. Como se o grande perigo fosse um verso, né? Como se um verso fosse Entendeu? mais perigoso do que um fuzil. Aliás, o que Exatamente. você fez que eu queria mostrar sobre isso. Pegaram a visão? Alguém quer comentar alguma coisa da fala do Djonga, pessoal? Jonathan, você que não conhecia, quer falar alguma primeira impressão do homem? Alguém? Eu não sei muito o que falar. Mas Tô até brincando. que, sei lá, concordo. Você concorda com a fala dele? Hum.
Alguém discorda? A gente tá, certo? Pluralismo e concepções de ideias divergentes. Se não concordar, é só falar, certo? A gente está aqui para isso, para debater, para compreender, para chegarmos a consensos, certo? Para dialogarmos. O objetivo aqui é estabelecer diálogo. Vejam bem, as redes sociais hoje, pessoal, elas transformaram o que a gente chama de diálogo em algo que ficou muito pobre. Quando eu falo pobre, pobre de ideias, pobre de conteúdos, pobre de sentidos mesmo. E a maioria dos debates ou das discussões e das tretas que a gente vê na internet, que são construídas geralmente na internet e depois passam para o mundo real, ou às vezes ela acontece no mundo real e vai para a internet, certo? É parte de algo que a filosofia chama de falsa equivalência, certo? Deixa eu escrever aqui para vocês. Falsa equivalência. O que seria isso? O que seria essa falsa equivalência ou falso peso? É que as pessoas elas querem equiparar muitas coisas como se fossem na mesma balança, como se as coisas que estão sendo debatidas elas estivessem na mesma balança, certo? Então, por exemplo, a parte da fala do Djonga, ele diz justamente sobre essa falsa equivalência que as pessoas criam em relação à música dele. Então diz, as pessoas ficam ofendidas porque eu escrevi numa letra fogo nos racistas, as pessoas ficam com raiva de mim, as pessoas me xingam, ele já falou isso em outras entrevistas, né? Ele já recebeu ameaças por causa disso, ou seja, as pessoas se incomodam com o fato dele ter botado isso na letra da música dele, mas as pessoas não se incomodam com o fato de morrerem 60 mil pessoas por armas de fogo ao ano no Brasil, e onde 2/3 dessas mortes são de jovens negros moradores de periferia. As pessoas não se incomodam com o fato de morrerem ágatas, de morrerem crianças por balas perdidas nas comunidades brasileiras. A gente vê muito no Rio de Janeiro, mas a gente sabe que não é exclusividade, né, do Rio de Janeiro esses acontecimentos. Então, as pessoas botam na mesma prateleira, na mesma balança, o fato de você escrever fogo nos racistas como se fosse a mesma coisa de morrerem crianças negras na periferia, como se as duas coisas significassem a mesma coisa. O tipo, e o PT, né? Fulaninho de tal fez isso, isso, isso. Beleza, e o PT? E o PT, o que tem a ver o PT? É o que a gente chama de falsa equivalência, certo? É muito, mas muito importante. Espero que vocês estejam entendendo isso. Se não estiverem entendendo, peçam que eu repito, certo? É muito importante, quando vocês estiverem navegando na internet, quando vocês estiverem vendo esse ruído, né? Que muitas vezes acontecem na internet, quando vocês estiverem de cara com tretas, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no TikTok, quando vocês estiverem vendo essas tretas, antes de tomar partido, né, que é a tendência da gente, a gente vê a treta e diz, eu sou desse lado, outra desse lado e acabou. Em vez de fazerem isso, reflitam, certo? Vejam se isso existe, se essa equivalência que as pessoas estão criando na internet, elas têm sentido. Porque do mesmo jeito que as pessoas criam essas falsas equivalências sobre racismo, as pessoas criam em tudo, viu?
Em tudo. Em tudo. Ô, Ítalo, fala em careca não, que minha situação aqui não é muito boa não, bicho. Fala disso não, que eu fico até em depressão, porque uma das coisas que faz o cabelo crescer, não só o cabelo, né? As unhas também, é vitamina D. Não sei se vocês sabem disso, mas é a vitamina D que faz o cabelo crescer. E a última coisa que eu tenho nesse país é vitamina D, porque eu passo 4 dias sem ver sol, velho. Eu vivo no escuro. Se eu já tô Professor, tem uma desse coisa jeito, boa chamada minoxidil, funciona. eu não ligo não, Ítalo, fala brincando. Eu vou lá ligar lá para cabelo, pô. Eu tô lá, pô, sou feio, pó, burro, moro longe, não tem problema não. Isso é só mais um detalhe. Deixa eu ir para as respostas. Vamos lá para as nossas respostas do nosso Padlet. Deixa eu compartilhar aqui. Que é aí que eu quero entrar. Esse é o principal motivo que eu pedi para vocês preencherem, né? Esse Padlet. Para quem preencheu, para quem não preencheu, eu estou com raiva de você hoje, certo? Por quê? Vocês já ouviram falar do professor Silvio Almeida? Nope. Não. Nunca ouviram falar do professor Silvio Almeida? Nope. Não? Certo. Deixa eu mostrar o rosto desse professor. Esse cara, esse ser humano maravilhoso que é o Silvio Almeida, ele é hoje, para mim, o intelectual negro mais importante do país e talvez um dos únicos 5 intelectuais negros famosos, né? Ele é doutor em Teoria Geral do Direito, certo? Pela Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos. Ele é professor dessa universidade, certo? E ele é o cara que popularizou no Brasil o debate e o conceito do racismo estrutural, certo? O professor Silvio, ele vai escrever um livro pequeno, mas muito importante, que é chamado O que é o Racismo Estrutural, e esse conceito é muito, mas muito importante para que a gente entenda como está o nível e o comportamento das pessoas no Brasil, certo? Acerca do racismo, né? Por quê? O professor Silvio, ele parte do debate e em falar sobre qual é a compreensão que geralmente o brasileiro vai ter sobre o racismo. Então, por exemplo, eu acho que vocês conhecem pessoas nos círculos sociais de vocês que falam que o racismo ele não existe muito não. Isso é mais coisa de indivíduo, uma pessoa que chega e tem uma atitude racista, outra ali que vai ser racista, outra ali que comete um racismo. Mas racismo não existe, não. Então, esta percepção sobre o racismo, ela traz a ideia de que o racismo é algo do indivíduo, que é uma ação privada, que é uma ação particular de um indivíduo que vai tomar aquela atitude racista, e não a sociedade brasileira que seja racista. Isso é uma das visões que muitos brasileiros têm sobre o racismo, certo? A segunda visão, né, que se tem normalmente no nosso país sobre o racismo, pessoal, é a ideia, é saber que existe racismo no Brasil, né? De que sabe que o racismo é algo presente na nossa sociedade, mas que não vai se resolver praticando com medidas de políticas públicas para resolver, tentar diminuir o problema. Então, aquela pessoa que diz, existe racismo no Brasil, sim. Eu sei que existem indivíduos que tem muitos indivíduos que são racistas e muitos indivíduos que cometem racismo,
Mas não precisa de política de cotas, por exemplo. Não precisa, não tem para quê. Isso é uma injustiça ter política de cota. Uma pessoa que estudou vai perder a vaga para quem não estudou tanto. Ou dizer, cota em concurso público? Não, isso não existe, isso acaba a meritocracia e etc, etc. Essa é a segunda visão que se tem do racismo, né, no nosso país, de que reconhece a existência de uma prática racista, sabe que esse racismo existe, mas que não é problema dele resolver essa situação. E aí o professor Silvio vai justamente falar da terceira via do racismo, que é justamente quando ele aborda, quando ele trata o conceito do racismo estrutural. E ele vai dizer justamente o seguinte, quando a gente fala que existe um racismo estrutural no Brasil, eu estou querendo dizer que, para além dos indivíduos, certo? E para além da sociedade que é racista, certo? As instituições de poder também são racistas e elas também reverberam, elas também praticam essas atitudes racistas. Isso é o que a gente chama de racismo estrutural. É quando a gente pega, por exemplo, o poder judiciário brasileiro, certo? E aí, por exemplo, vocês não lembram nenhum juiz negro. Ninguém botou um desembargador, um juiz negro no nosso Padlet. Vocês não lembraram, a nível de Brasil, a gente tem 54% da população brasileira sendo negra, certo? A gente tem mais de 100 milhões de pessoas que são negras no Brasil e vocês não conhecem um negro que ocupe um cargo no Poder Judiciário, pessoas. Para vocês terem a noção do nível da estrutura racista em que se encontra o Poder Judiciário brasileiro. E, além da gente não ver negros ocupando cargos judiciários, a gente vê as práticas racistas dos juízes. Quando pegam todos os jovens negros que vêm da periferia e automaticamente taxam eles como traficantes e criam esse encarceramento em massa da população negra nos presídios brasileiros, por exemplo. Isso é o que o professor Silvio chama de racismo estrutural. É quando as instâncias de poder também são racistas, também praticam racismo, como a polícia militar, como a polícia civil age enquanto racista. A gente já viu, pessoal, o chefe da PM de São Paulo, um major, dizendo ao vivo que eu não trato uma pessoa que mora. Eu vou dar um exemplo como se fosse em João Pessoa, certo? Porque talvez vocês não conheçam os bairros de São Paulo. Eu não trato uma pessoa que mora no Cabo Branco igual a alguém que mora na favela do Taipa. Eu não trato. Ele disse isso em entrevista. Eu posso mandar um link para vocês. Eu trato diferente. Porque, para ele, aquele negro que vive numa favela automaticamente é traficante. Automaticamente aquela pessoa é bandida. Isso é o que o professor Silvio Almeida, chama de racismo estrutural. Certo? Todo mundo entendeu isso? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma curiosidade? Alguém quer falar alguma coisa? A palavra está com vocês. Não? Todo mundo entendeu? Todo mundo compreendeu o conceito? Tranquilo, professor. Massa. E é aí que eu quero chegar ao final da nossa aula, é que quando a gente vê negros conseguindo ascender socialmente, eles se restringem, né? A ascensão social do negro na sociedade brasileira, ela se restringe à arte
e aos esportes. E aos esportes. A gente vê um Djonga, a gente vê uma Negrali, a gente vê um Jorge Benjó, a gente vê artistas negros conseguindo ascender socialmente, a gente vê esportistas conseguindo ascender socialmente, mas para cargos de importância e de tomadas de decisão, o negro ele é barrado, o negro ele é proibido. Por isso que a gente não vê negros ocupando cargos políticos. A gente vê pouco, citou o caso da Marielle, que foi assassinada, né? Que era negra, favelada e lésbica. Imagine só, né? Imagine só a tríade para a sociedade conservadora brasileira, o que era Marielle Franco. Citaram também a Antonieta de Barros, né, que é jornalista parlamentar negra, que é uma exceção, inclusive eu não a conheço, eu vou pesquisar mais sobre ela. Obrigado por terem falado. No caso da cidade de vocês, acho que foi o Ítalo que citou, né, o Nego do No, inclusive falou que sofreu racismo durante a campanha dele, e isso leva a gente a refletir, né, velho? A gente pensar o porquê estruturalmente os negros não conseguem ter acesso a isso. Não se esqueçam que para a gente saber disso, para vocês verem o atual momento presente dos negros na nossa sociedade, é porque existe um background, existe uma história de exploração por trás disso. É por isso que a gente está debatendo isso aqui numa aula de história, pessoal. É porque os mortos não nos deixam em paz. É porque eles voltam para o presente para dizer: isso aqui está acontecendo hoje porque durante 300 anos a sociedade brasileira escravizou os negros. É porque a sociedade brasileira foi uma das últimas sociedades do mundo a abolir a escravidão. É por isso que a gente se encontra assim hoje, certo? É por causa de todo esse histórico que a gente